Dilatação térmica. Estudamos que ao fornecer calor a um determinado corpo, ele tem sua temperatura aumentada. E no sentido inverso, quando o corpo libera calor, sua temperatura diminui. Então, quanto mais se aquece um corpo, mais aumenta a sua temperatura. Quanto mais o corpo libera calor, mais reduz a sua temperatura. Outro efeito das trocas de calor é a dilatação e a contração térmica. Um exemplo disso é o que vimos ao estudar como funcionam alguns termômetros. Ao colocar seu bulbo em contato com a fonte de calor, o líquido se dilata, ou seja, seu volume aumenta. Esse efeito pode ser observado também em sólidos e gases, como abordaremos neste capítulo. Então estou lendo a página 44 do livro. Bom, um dos melhores métodos possíveis para estudar para uma prova é fazendo o resumo a partir da leitura de textos com conteúdo. Então estou fazendo o resumo da página 44 do livro, cujo capítulo é dilatação térmica. Então o título geral do resumo, dilatação térmica. Primeiro subtítulo: dilatação dos sólidos. Bom, primeiramente, antes de se começar a entender como funciona a dilatação no caso dos sólidos, é necessário que se saiba o que é a dilatação e quando ela acontece. Então vamos fazer um pequeno adenozinho antes do primeiro subtítulo, explicando o que é dilatação e quando ela ocorre. Então, dilatação é o processo de expansão do volume. De expansão do volume de um sólido, vírgula, líquido ou gás, vírgula, a partir de sua exposição ao calor. A partir de sua exposição ao calor. Então, mediante a exposição de uma determinada substância, de um determinado componente ao calor, o calor pode fazer com que esse objeto, com que esse corpo, com que esse determinado volume de matéria venha a se expandir. Isso pode acontecer tanto com sólidos, quanto com líquidos, quanto com gases. Então, primeiro subtítulo, dilatação dos sólidos. Apenas relembrando aqui, dilatação então é o processo de expansão ou de contração, que subentende-se, né? Expansão ou contração do volume de um corpo a partir da sua exposição ao calor. Então, dilatação, processo de aumento ou contração do volume de um objeto a partir do calor. Dilatação dos sólidos. Vou iniciar a leitura. Você já reparou que nas construções de edifícios, ou mesmo nas calçadas, há sempre um pequeno vão, preenchido ou não por algum material diferente? Já reparou que os cabos de eletricidade nos postes das ruas sempre são instalados com certa folga, ou seja, nunca totalmente esticados? Já andou em algum piso de madeira que parecia estufado? Pois, quando pisou, sentiu o chão fofo? Esses fatos são exemplos ou aplicações da dilatação térmica. A variação de temperatura pode provocar alteração nas dimensões dos corpos.
Essa é uma frase extremamente importante para qualquer estudo de dilatação. Então copiá-la-emos e depois destacá-la-emos com marca-texto. A variação de temperatura pode provocar alteração nas dimensões dos corpos. Destacar a seguinte frase com marca-texto. Continuando a leitura. Com exceção do comportamento anômalo da água entre 0 e 4 graus Celsius e do bismuto, do ferro e do antimônio, de modo geral, a elevação da temperatura de um corpo provoca maior agitação de suas moléculas. Então, parágrafo. Com exceções vírgula, a elevação da temperatura de um corpo provoca maior agitação de suas moléculas. Provoca maior agitação de suas moléculas. Então, isso é uma coisa extremamente comum a todas as substâncias, com exceção das substâncias lidas anteriormente. Quanto mais se aquece um corpo, maior é a agitação das moléculas que o compõem. O que faz aumentar a distância entre elas, causando aumento no volume do corpo. Então, puxando uma setinha abaixo disso, a agitação das moléculas faz as afastarem-se, vírgula, logo aumentando o volume. Ok? Prosseguindo a leitura. Então eu não estou lendo isso aqui porque é basicamente autoexplicativo. A agitação das moléculas faz as afastarem-se, logo aumentando o volume. Então, quanto mais se aquece um corpo, maior se torna a agitação das moléculas que o compõem. Quanto mais agitadas as moléculas, mais elas se afastam. E quanto mais elas se afastam, maior se torna o volume do corpo. Qualquer retardado mental precisa conseguir entender isso. Prosseguindo a leitura. Nos edifícios de concreto, nos trilhos de trem, nas calçadas e outros pisos, é necessário deixar espaços, algumas vezes preenchidos com materiais especiais, para que, ao serem aquecidos pelo sol, tenham espaço para se dilatar ou, quando a temperatura ambiente diminui, possam se contrair. Esses vãos são denominados de juntas de dilatação. Isso não é importante lembrar. Os cabos de uma rede elétrica apresentam folgas entre os postes ou torres para evitar uma atração excessiva
ao se contraírem quando a temperatura cai, o que poderia causar ruptura dos fios e interrupção no fornecimento de energia. Muito bem, então uma coisa que é importante acrescentar aqui. Calor, setinha, dilatação. Então o calor gera a dilatação. Calor, setinha, dilatação. O calor gera dilatação. E embaixo, redução de calor. Redução de calor, setinha, contração. Então, conforme a temperatura aumenta, o corpo se dilata, ou seja, ele expande o seu tamanho. Conforme o calor reduz, o corpo se contrai, ele diminui o seu tamanho, o seu volume. Prosseguindo a leitura, página 45. Um termômetro comum pode ser idealizado como apenas uma coluna de vidro que contém mercúrio. Percebemos que à medida que o mercúrio recebe calor do ambiente, seu volume aumenta e, consequentemente, uma nova altura na coluna é observada, o que resulta na leitura da temperatura correspondente. Como o tubo capilar do termômetro, por onde o mercúrio se desloca, é extremamente fino, na idealização, o volume do mercúrio se comporta como se fosse um fio. Esse exemplo mostra que, em geral, com o aquecimento, o volume de um corpo aumenta. Há situações, entretanto, em que a variação de apenas uma das 3 dimensões é mais significativa que a variação do volume do corpo como um todo. É o caso dos fios no poste ou dos trilhos no trem, em que a variação de seu comprimento pode ser mais crítica do que o aumento de seu volume. Quando consideramos a variação de apenas uma das dimensões em função da variação da temperatura, tratamos da dilatação linear. Então, parágrafo. Os corpos se dilatam em até 3 dimensões. Ponto. Parágrafo. Quando consideramos a variação de apenas uma das dimensões, quando consideramos a variação de apenas uma das dimensões em função da variação da temperatura, em função da variação da temperatura, vírgula, tratamos da, agora escrevendo com uma caneta colorida ou alguma forma de destaque, dilatação linear. Dilatação linear. Então, quando se trata apenas de uma das 3 diferentes dimensões que um corpo pode se dilatar, está se tratando da dilatação linear. Ok? E o exemplo que nós vamos colocar entre parênteses vai ser fios de um poste. Fios de um poste.
subentendendo-se então que seja um poste de luz. Em outros casos, a variação da área superficial do corpo, 2 dimensões, com a variação de sua temperatura, é mais relevante do que a variação de seu volume. É o que ocorre quando se deixam frestas estratégicas ao concretar calçadas, a fim de evitar trincas e rachaduras provocadas pela dilatação térmica causada pela constante exposição ao calor do sol. Nesses casos, em que se considera a variação da área superficial dos corpos com a variação de sua temperatura, lidamos com a dilatação superficial. Então vamos anotar em mais um parágrafo o seguinte: quando se considera a variação da área superficial dos corpos, quando se considera a variação da área superficial dos corpos com a variação da sua temperatura, da área superficial dos corpos com a variação de sua temperatura, lidamos com a caneta colorida ou forma diferente de marcação, dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. E um exemplo: pisos de calçada, possuírem frestas. O espaço onde põe-se o rejunte. E agora o terceiro parágrafo com a terceira forma de dilatação. Quando estudamos a variação volumétrica do corpo, 3 dimensões, com a variação de sua temperatura, consideramos a dilatação volumétrica. Então, parágrafo: quando estudamos a variação volumétrica do corpo, abre parênteses, 3 dimensões, fecha parênteses, 3 dimensões, fecha parênteses, com a variação de sua temperatura, consideramos a agora é escrito em caneta vermelha ou destacada, dilatação volumétrica.
Muito bem. Então essas são as três diferentes formas de dilatação possível. A dilatação linear, a dilatação volumétrica e a dilatação linear, dilatação volumétrica e dilatação superficial. Ok? Perdão pelo meu pequeno erro. Muito bem. Agora nós temos aqui três fatores que interferem e são fundamentais no estudo da dilatação dos corpos. Então, subtítulo: Fatores da dilatação de corpos. Fatores da dilatação de corpos. São três os fatores. Primeiro, material que constitui o corpo. Material que constitui o corpo. Ponto e vírgula. Segundo item. Dimensões iniciais do corpo. Dimensões iniciais do corpo. Ponto e vírgula. Terceiro fator. Variação de temperatura. Ponto. Bom, então a dilatação de um corpo é influenciada basicamente por três fundamentais fatores, que são o material do qual o corpo é constituído, pois dependendo de qual material for, a dilatação vai ser diferente. Por exemplo, um corpo constituído de ferro vai ter uma dilatação diferente de um corpo constituído de titânio, por exemplo. As dimensões iniciais de um corpo. Obviamente, dependendo do tamanho que o corpo tinha, dependendo da quantidade de calor aplicado e dependendo do seu material, ele vai possuir uma dilatação diferente. E a variação de temperatura, eu acho que é o critério talvez o mais óbvio e evidente dentre todos, pois, dependendo da quantidade de calor, a variação evidentemente vai ser diferente. Ok? Então esses são os três principais fatores que interferem na dilatação de um corpo. Vamos começar agora então a ver um pouquinho mais a fundo cada uma das três diferentes formas de dilatação. Para cada uma destas formas de dilatação, ter-se-á uma fórmula de aplicação de como descobrir qual é a possível dilatação, qual vai ser a dilatação deste corpo. Ok? Então, o primeiro subtítulo, dilatação linear. Eu fui colocando apenas um parênteses embaixo do título. Considera-se apenas uma dimensão. Apenas uma dimensão. Então, das três, considera-se apenas uma. Vou ler. Página 45. Dilatação linear é aquela em que é mais relevante a variação de uma única dimensão do corpo com a variação de sua temperatura. Ou seja, quando só nos interessa a variação do seu comprimento, como no caso dos cabos de eletricidade. Então vamos escrever o seguinte:
Só interessa a variação de seu comprimento. Só interessa a variação de comprimento do corpo. A variação de comprimento do corpo. Vamos copiar novamente o exemplo. Copiando se decora e decorando-se se aprende. Coisas como matemática ou teoria, por exemplo, em física, não tem, infelizmente, outro jeito a não ser decorando para aprender. É claro que apenas decorar sem entender é desnecessário e era uma coisa completamente absurda, mas faz-se necessário que se entenda, consiga-se aplicar, e para que seja possível de ser aplicado é necessário que se saiba, e para que se saiba é necessário decorar. Dizer, eu entendo, mas eu não lembro, é o mesmo que não entender. Pois, se cada vez que você vai precisar da informação, buscá-la for, qualquer um, quando precisasse, poderia buscá-la. Seria desnecessário, então, que houvessem pessoas que soubessem as coisas. Decorar, portanto, é fundamental para aprender. Então, mesmo exemplo de antes, dilatação de cabos de eletricidade. Dilatação de cabos de eletricidade. Dando sequência à leitura. Para estudar a dilatação linear, consideremos uma barra metálica de comprimento inicial L0. Eu vou chamar de L0 e depois mostrarei como são as representações. A temperatura inicial de 0, 0, eu vou chamar. Aumentando a temperatura da barra para 0, seu comprimento passa a L. Portanto, ΔL igual L menos L0. É a variação de comprimento, isto é, a dilatação linear da barra na variação de temperatura ΔZ igual 0 menos 0, 0. Experimentalmente, verificou-se que ΔL também depende do tipo de material que constitui a barra, além de ser diretamente proporcional ao comprimento inicial L0 e à variação de temperatura ΔZ. Dessas relações podemos escrever. Agora a fórmula, ok? A fórmula é o fundamental na física. 99% da matemática aparentemente não faz sentido, são apenas regras e fórmulas. Então, na aplicação geral, pode-se dizer que o saber a fórmula é o mais importante. Mas evidentemente existe um porquê, existe uma lógica, mas isso não vem ao caso. A fórmula, então, é ΔL igual L, um zero pequenininho embaixo, alfa, delta, zero, cortadinho. Então, é um zero cortadinho, ok? Há uma imagem indicando o que significa cada um destes termos, desses símbolos, na página 45. E copiaremos essa tabela. Mas antes é fundamental que tenha-se a tabela. Desculpe, que tenha-se a fórmula, ok? Então a fórmula ΔL igual L0 vezes alfa vezes ΔZ. Essa é a fórmula. Destacar então o máximo possível a fórmula para encontrar-se a dilatação linear. E agora copiaremos a imagem. Desculpe, copiaremos a tabela
que expressa o que é cada um dos termos. Então, L0 comprimento inicial. L L comprimento final. Delta L dilatação linear. Dilatação linear. Zero cortado, zero. Temperatura inicial. Zero cortado, temperatura final. Delta, zero cortado, variação de temperatura. Bom, saber o que é cada uma dessas letras da fórmula é fundamental para poder aplicar. Aquele alfa seria, digamos, o conceito mais estranho dentro da fórmula. Então deixaremos para vê-lo em posterior momento. Então, o seguinte, como eu vou fazer para aplicar a dilatação linear? Eu vou ler uma situação problema e vou identificar o que é cada um dos termos, cada um dos números que estiverem sendo expressos nessa situação. Eu vou identificar o que é cada coisa e eu vou analisar a tabelinha com os nomes, com as letras da fórmula. E eu vou ver, tal número é a dilatação, tal número é a temperatura inicial, tal número é o comprimento final. E juntando estas informações, eu aplicá-las-ei na fórmula e, aplicando a fórmula, descobrirei o resultado. Isso é algo fundamental. Observando-se a fórmula, por ela ser uma fórmula matemática, nós vamos poder ter apenas, nesse caso, uma incógnita. Então, apenas uma letra. Todas as outras informações precisam ser preenchidas para que a fórmula dê certo. E tendo-se todas as informações, todas as letras, exceto uma para substituir, pode-se encontrar qualquer outra coisa dentro da fórmula com estas indicações. Então, tendo-se essa fórmula, podemos descobrir a dilatação linear, ou podemos descobrir o comprimento inicial, ou podemos descobrir a variação de temperatura. Então, é o seguinte, temos 3 grandes informações. Se nós tivermos 2, a terceira nós podemos descobrir, sendo a ordem qual for. Então, decorar o que indica cada uma das letras e saber aplicá-las é a chave fundamental para entender este conteúdo. Parte 1 encerrada.